aqui, mas a gente vai falar agora porque Cuba enviou um alerta aos Estados Unidos neste domingo, afirmando que as Forças Armadas cubanas estão preparadas para responder a qualquer possível agressão norte-americana. O recado cubano ocorre em meio à retomada de pressões por parte do presidente norte-americano Donald Trump, que voltou a mencionar a possibilidade de ações contra a ilha. Nós temos um trecho da fala do presidente Trump e nós vamos conferir agora. I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. Reacende aí um histórico de tensões entre os dois países que se arrasta desde a Revolução Cubana em 1959. Professor, quais são as chances de acontecer um conflito direto entre os Estados Unidos e Cuba? Mais um conflito aí liderado pelos Estados Unidos. Marília, após a invasão da Venezuela, o que ocorreu, né, em 3 de janeiro último, Cuba ficou sem a invasão, ou seja, com a captura do Nicolás Maduro e com tudo que os Estados Unidos vem fazendo com a Venezuela, ou seja, transformando a Venezuela praticamente num protetorado dos Estados Unidos, Cuba perdeu o principal fornecedor de petróleo, que era a Venezuela. Então, Cuba, né, as notícias, né, que vocês têm vinculado, outros meios de comunicação internacionais mostram como é a imagem aí, uma ilha que está, do ponto de vista energético, asfixiada. A Rússia enviou recentemente um navio com 700 mil barris de petróleo. Isso alivia por alguns dias a situação de Cuba. Então, o Trump tem utilizado como instrumento esse estrangulamento. Nós vimos que o turismo já está muito afetado porque não tem combustível, né, de aviação para as aeronaves que pousam, né, em Cuba e que saem de Cuba. E também Cuba tinha um programa de médicos, né, que acabava enviando para outros países, enfim, em troca de apoio. E tudo isso está agora praticamente inviabilizado. Então, Cuba está vivendo uma forte crise humanitária. Nós vimos países vizinhos mais próximos de Cuba, como o México, né, que produz muito petróleo, enviar alguma ajuda a Cuba, mas também muito paliativa. Claro, tamanha a pressão dos Estados Unidos, mas mesmo assim, México, a presidente Claudia Sheinbaum marcou a posição de dizer, olha, lá tem 10, 11 milhões de habitantes, e o que está fazendo que nós estamos assistindo não é só sem energia, falta remédio, né? Já falta remédio, se você não tem energia, não há bombeamento de água, né? Porque o sistema da cidade, o transporte aí fica praticamente viabilizado, ou seja, um país que está às escuras, como se diz. Então, é uma situação gravíssima, Marília, tanto é que nesse final de semana nós tivemos a reunião da CELAC, a cúpula da CELAC na Colômbia, uma reunião esvaziada, né? Tamanha a pressão dos Estados Unidos sobre vários países da região. O presidente Lula participou do primeiro dia, né, da cúpula, depois se deslocou para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não está ocorrendo, né, uma cúpula ambiental, e a situação de Cuba, como as imagens mostram, é uma situação gravíssima. Então, e aí, Marília, do ponto de vista militar, se estamos vendo que o Irã está apresentando alguma resistência aos Estados Unidos, mas com danos, né, contra o Irã imensos, como os Estados Unidos não só atacando a infraestrutura do Irã, mas também decapitando o regime, digamos assim. Matou, inclusive, o Ali Khamenei, né, o líder supremo do país, e feriu outros tantos. No caso de Cuba, me parece que tem muito menos chance de resistir, né, claro, enfim, de impor algum dano aos Estados Unidos frente, né, ao uso da força contra a ilha. Agora, chama a atenção, né, que Cuba, né, ao apelar militarmente, mostra também que as negociações entre Cuba e Estados Unidos diplomaticamente não avançaram.
É ficar de olho agora, né, professor, sobre o que deve acontecer nesses próximos dias, principalmente com o olhar voltado ali para o conflito que acontece no Irã. Te agradeço, professor Roberto Goulart, que é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, a UNB. Professor, sempre um prazer falar com o senhor, ótimas explicações. Eu aguardo uma próxima oportunidade. Boa semana. Muito obrigado, Marília. Bom trabalho para você. E agora